Olá pessoal, resolvi fazer esse vídeo que vocês interagiram bastante no meu Instagram, quando eu coloquei aquelas perguntas sobre insônia, tá? E aí a ideia aqui é basicamente falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam o sono, mostrar qual que é o racional médico quando vocês vêm com essa queixa no consultório e também falar um pouquinho sobre a higiene do sono, que também foi uma dúvida muito frequente que vocês apresentaram lá no Instagram, tá bom? Então, assim, primeiro, quais fatores que vão influenciar o sono? Né? Acho que é importante vocês entenderem isso, até para vocês começarem a perceber por que talvez vocês tenham vocês tenham esse tipo de queixa. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: ah, a idade é uma coisa que vai influenciar bastante o sono. À medida que a gente vai ganhando idade, a gente tende a diminuir o tempo de sono. Né? Isso é muito comum. Agora, às vezes pode ser que nem isso aconteça. Você até tenha uma quantidade de sono adequado, mas você perca a qualidade desse sono, fazendo com que o seu sono não seja reparador. Você dorme bem, mas você continua acordando cansado. É importante também a gente avaliar questões relacionadas à temperatura do ambiente ou então a própria, como está esse ambiente em si. Se ele é um ambiente muito barulhento, se ele é um ambiente mais tranquilo, se ele é muito quente, se ele é muito frio. Tudo isso vai impactar no nosso sono. Tá? Fundamental também a gente entender se você na verdade não tem alguma doença do sono mesmo. Tá? Existem transtornos do sono que podem estar impactando de forma direta, por exemplo, a apneia do sono, a síndrome das pernas inquietas ou até o sono excessivo diurno. São algumas condições que podem estar implicando diretamente no seu sono. Uso de medicamentos ou de substâncias. Existem medicamentos tanto para induzir o sono, né, em que mesmo eles fazendo você dormir, eles fazem com que você perca a qualidade desse sono. Tá? E também existem outros medicamentos que eles servem para alguma outra função, mas eles, como efeito colateral, eles podem atrapalhar a qualidade ou então o início desse sono. Também tem as substâncias aditivas, né? E a mais comum de todas é a cafeína, que dependendo da quantidade ou do horário do dia que você ingerir, isso pode estar influenciando diretamente o seu sono. Tá? Além disso, existem outras doenças que não são doenças do sono, mas que indiretamente influenciam no seu sono, como por exemplo os transtornos de ansiedade e até mesmo a depressão, ela pode estar influenciando no seu sono, tá bom? Então assim, sabendo desses fatores, vamos agora para a segunda parte, que é justamente entender qual que é o racional médico, como é que o médico ele enxerga essa sua queixa. Então vamos lá, se imagina aí que você está indo lá no meu consultório com uma queixa de, enfim, insônia, por exemplo. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: será que essa insônia ela é porque você está com alguma doença do sono, ou será que é porque você tem alguma doença e por consequência dessa doença você tem uma insônia? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, porque se a gente for pensar em usar algum tratamento medicamentoso, a gente tem que usar um remédio que seja da forma mais específica possível para a sua doença. Às vezes você tem alguma doença como ansiedade ou depressão, em que não necessariamente usar um remédio de sono vai ser a melhor estratégia. Né? Depois disso, a gente tem que entender o seguinte: qual é o seu problema de sono? É um problema para pegar no sono? É um problema para se manter dormindo? Ou é um problema em que você até dorme bem, um tempo de horas adequado, mas você acorda cansado, ou seja, é um sono não reparador? Então fazer esse tipo de distinção também ajuda bastante. Tá? E por fim, o que é importante? A gente avaliar aqueles fatores que eu falei no início. Tá? Avaliar a idade, avaliar o ambiente, enfim. E isso a gente faz através do exame físico e da anamnese ao longo da consulta. Agora, isso tudo é para a gente determinar, principalmente, o tipo de medicamento que a gente vai usar e se é que vai usar algum medicamento. Né? Agora, existe uma regra básica para a queixa de insônia, que é avaliar o seu estilo de vida e quais mudanças
nele a gente pode estar aplicando para melhorar o seu sono. O nome disso é a higiene do sono. Então é basicamente o que? A gente tentar criar um ritual, tentar criar uma rotina em que favoreça com que você consiga dormir de forma adequada, tá bom? Então assim, o que é fundamental? E assim, na minha opinião, uma das coisas mais importantes é você estipular um horário para acordar. Isso é fundamental. O nosso corpo ele consegue diferenciar o dia da noite. Agora ele não consegue diferenciar sábado e domingo, segunda para terça, isso ele não consegue. Então a ideia de fazer essa primeira estratégia é independente do dia. Você tentar sempre manter mais ou menos o mesmo horário para acordar. Não precisa ser exatamente na mesma hora, mas tentar obedecer sempre ali um intervalo, né, para mais ou para menos de 1 até 2 horas preferencialmente, tá bom? Além disso, é muito importante evitar tirar cochilos ao longo do dia, principalmente se você já tiver uma queixa de insônia, porque isso pode impactar mais ainda no seu ciclo circadiano, entendeu? E isso faz com que faça o teu corpo perder um pouco essa percepção do que é dia e o que é noite. E esse desbalanço, desculpa, pode gerar um desbalanço entre os hormônios da vigília e os hormônios do sono, né, podendo impactar de forma direta na própria qualidade de vida em si, né? Outra coisa que ajuda bastante é você tentar manter uma rotina alimentar e uma rotina de exercício físico. Isso faz com que você ajude nesse eixo, no ciclo circadiano que eu acabei de falar, que por sinal foi até assunto do Nobel de Medicina de 2017, tá? Muito interessante. Outra coisa muito importante, lembra daqueles estimulantes que eu falei? Então, é fundamental evitar usar, né, preferencialmente depois das 18 horas, cafeína. Se você fuma, evitar o cigarro também, eu sei que é difícil, mas é importante, né? Outra coisa fundamental, cama. A cama é ótima para a gente dormir, então evitem trabalhar ou assistir televisão na cama. Tentem colocar a cama como se ela estivesse ali para você usá-la para dormir só, entendeu? Isso vai ajudar muito o seu sono e a tua coluna, né? E uma coisa que talvez não seja tão óbvia é a seguinte: se você deita para dormir e está rolando na cama, está ali 20, 30 minutos rolando na cama e não vem o sono, levanta. Levanta. Por quê? Dessa forma você tenta fazer alguma outra estratégia para tentar te relaxar. Se você já passou por isso, você sabe como é. Ficar rolando na cama só gera ansiedade, estresse e o sono não vai vir. Então levanta, faz alguma coisa para tentar relaxar, lê um livro, e aí quando o sono vier, você tenta dormir de novo, tá bom? E aí por fim, é importante o quê? Quando tiver entre 1 a 2 horas para você dormir de fato, tenta fazer algumas estratégias para tentar meio que mandar um sinal para o teu corpo de que, olha, está chegando a hora da gente dormir. Então tenta diminuir a luz da casa, tenta fazer alguma atividade mais relaxante, alongamento, alguma técnica, enfim, para você se sentir relaxado, às vezes até ler um livro, tá? Feito tudo isso, é só você dormir, tá bom? Olha pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado de alguma forma isso aqui, tá? Deixa um comentário ali embaixo para eu ficar sabendo qual foi o feedback de vocês. Se vocês acharem também que esse vídeo pode ajudar alguma outra pessoa, compartilhe com essa pessoa ou marque aqui embaixo, tá? E até o próximo vídeo.